pessoal, meu nome é Liliviana, de Tempo Literários, e hoje eu resolvi compartilhar com vocês algumas diquinhas de leituras rápidas e super fluídas para que vocês possam ler aí nesse último mês do ano, que é o mês de dezembro. Se vocês estão naquela questão ali, preciso de leituras rápidas para que eu possa, talvez, bater a minha meta de leitura do ano, pois aqui eu trouxe várias diquinhas de leituras super legais, rápidas e, claro, eles são leituras bastante curtas que você consegue ler aí em 2 dias ou até no máximo 3 dias. Então, bora para dicas. E vamos começar com o primeiro livrinho, que é uma comédia romântica para mais de 18 anos, tá, gente? Vou deixando logo isso falado aqui no início do vídeo, porque é para mais de 18, que é Mais Que Amigo. Esse livro aqui é uma leitura bastante rápida, fluida, e além de, né, que é um livrinho curtinho, tem umas 200 e poucas páginas, mais ou menos, e você consegue ler ele dentro de 2 ou 3 dias no máximo. E aqui, basicamente, vamos acompanhar dois amigos, que é a Park e o B. Ambos vivem juntos ali, dividem o apartamento junto, até porque, né, eles se conheceram ali na faculdade. Muita gente sempre falava que a amizade entre homem e mulher nunca funciona, porque esse tipo de amizade sempre tem algum interesse ali, né, entre eles. Porém, todavia, entretanto, ali dois provam que realmente tem como sim ter amizade entre eles. Porém, a Park acaba sendo chutada pelo namorado, então ela quer meio que viver a vida de solteirona, então ela acaba pedindo ajuda pelo seu amigo Ben, que é um solteirão mulherengo que sempre está ali com uma mulher diferente nos finais de semana. Então ela pede ajuda para ela conseguir, né, ter de momento de liberdade, mas só que ela não consegue, até que ela simplesmente joga uma proposta para ele de ele simplesmente ter ali uma amizade colorida. Basicamente é esse mais ou menos a trama aqui do livro. A história é super curtinha, a leitura é bastante fluida, eu gostei bastante, você se envolve com os personagens, e é claro, ela é aquele friend to lovers que você sabe que os personagens vão acabar ficando juntos, e sabemos muito bem que quem lê, né, esse tipo de livro, onde os protagonistas acabam tendo ali uma amizade colorida, e sabe como vai terminar o final deles? Pois é basicamente o que acontece aqui no livro, é aquela fórmula perfeita para um amante de romance, assim, de comédia romântica. Então, assim, deixo aqui a minha indicação para vocês. E já uma outra leitura, que também é uma leitura bastante curtinha, e é uma história, assim, aconchegante. Ele é conhecido como ficção de cura, que é um novo termo que lançou aí no mundo literário. Eu ainda estou pesquisando sobre isso, porque eu ainda estou tentando entender, mas esse livro eu acredito que ele se encaixa nesse tipo de ficção de cura. E que eu estou falando de Relatos de um Gato Viajante. Para quem é amante de gato, né, vai amar esse livro, porque aqui nós vamos acompanhar dois protagonistas, que é o Saturo, que é o dono do gatinho, e o Nanã, que é o gato na qual, do início do livro, ele é conhecido como gato de rua, porque ele sobreviveu à rua. Acabou que sofrendo acidente, Saturo pega ele, leva pro veterinário, cuida, e no final das contas acaba aqui adotando o gato e dando o seu nome de Naná, por conta do formato do seu rabo, que tem um formato ali de 7, que é conhecido no Japão como o número da sorte. O que acontece é que de início a gente não sabe o que acontece com Saturo, mas Saturo ele entra em contato com vários amigos dele aí da infância, da adolescência e da sua fase adulta, para tentar encontrar um local para pegar o Naná, nesse caso adotá-lo, né, para ter um novo lar ali. De início a gente não sabe o que Saturo tem, mas ele precisa muito encontrar um novo lar para Naná. Então, basicamente, nós vamos acompanhar esses dois personagens nessa trajetória aí, nessa viagem, tentando procurar um lugar para Naná, mas também conhecendo os lugares de Japão. Então a gente vai estar naquela trajetória de entre o passado e o presente de Saturo, porque nós vamos acompanhar a sua infância, a sua adolescência, até a sua fase adulta e até a fase na qual ele está passando agora. Então, assim, é um livro fofo, aconchegante, que você vai amar bastante o Saturo, vai amar o gato, que é o Naná, por conta dos seus pensamentos sarcásticos, a sua língua afiada. Ou seja, para mim, quando eu li esse livro, o pensamento do Naná literalmente é um tipo de pensamento de gato mesmo. Para quem tem gato vai entender mais ou menos do que eu estou falando, vai se identificar com o Saturo, vai rir bastante com o Naná, e assim, é uma leitura bastante curta, é rapidinho de ler, porque ele tem 200 e poucas paginazinhas, então deixo aqui a minha indicação para vocês. E já a minha próxima indicação é uma leitura assim que é uma montanha russa de emoções,
porque além de ele tratar de um tema bastante difícil, triste, mas também você fica com aquele coraçãozinho quentinho pela história toda. E o livro que eu estou falando é esse aqui, O Segredo da Livraria de Paris. Basicamente, nós vamos acompanhar a protagonista Valérie. Ela simplesmente foi mandada para Inglaterra quando ela era uma criança. Então, ela simplesmente morava em Paris junto com seus pais. Só que na época ali da Segunda Guerra Mundial, ela teve que ser mandada para a Inglaterra para uma prima da sua mãe bem distante. Só que aí ela cresceu na Inglaterra, simplesmente ela não sabe nada da vida dos seus pais, até que chega uma certa idade onde a sua tia contou para ela que ela tem uma família ainda viva, que é o seu avô, e que mora ainda em Paris, que mora em uma livraria. Então o que acontece? Valérie simplesmente quer saber sobre o seu passado, sobre seus pais, e ela simplesmente acaba indo para Paris e dando um nome totalmente diferente para o seu avô na livraria, porque ela fica ali com medo de que realmente como ele vai reagir sabendo quem é ela de fato. Então ela mente sobre si mesma e consegue ali um trabalho na livraria. Então ela vai passar os dias ali na livraria com o seu avô, conhecendo ele, conhecendo a livraria. E também ela vai conhecer uma senhorinha que é amiga do seu avô. E também vão ali tentar descobrir um pouco o passado sobre os seus pais. Então, assim, é um livro que se passa no passado, mas ao mesmo tempo também presente. Nós temos aí esses flashbacks, que nós temos, né, o antes e o durante, né, da Segunda Guerra Mundial, e também o depois, né, que é quando a Valéria está ali, né, conhecendo o seu avô e tentando descobrir sobre o seu passado, sobre os seus pais. Então, uma história, assim, de montanhas russas, cheia de emoções, porque, assim, de início você vai lendo o livro, você vai tentando juntar ali os peças do quebra-cabeça do passado da Valéria, dos pais dela, até que você descobre, de fato, o motivo, né, de ter mandado ela quando ela era uma criança para a Inglaterra, o motivo por trás disso. Então, assim, você fica, meu Deus, não imaginei que seria isso, mas é uma história bastante curta, né? Um livro de 200 e pouca páginas, cheio de emoções, e assim, você consegue ler ele aí dentro de uns 2 dias, se você tiver conseguir, como se chama, se você tiver um ritmo de leitura bastante rápido. Nesse caso, eu demorei uma semana mais ou menos, mas assim, é uma leitura bastante rápida e fluida, assim, e eu gostei bastante. Então deixo aqui minha indicação para você. E já uma outra leitura que eu vou deixar aqui a minha indicação para você, que também é uma leitura bastante fluida, leituras rápidas, que você consegue ler aí dentro de uns 2 ou 3 dias, que é Não Direi Que É Amor, de Natália Villa. Eu peguei esse livro recentemente, foi de uma parceria feita com a autora e com a editora. Eu fui selecionada a uma, já li o livro, e assim, é uma história maravilhosa, que hoje nós vamos acompanhar a história de Noelle Vieira, onde ela é uma protagonista que está passando por uns probleminhas ali na sua vida, e o seu maior sonho é se tornar uma atriz de sucesso. Até que ela consegue um papel para fazer ali uma montagem de Sonho de uma Noite de Verão, ela lutando para conseguir um papel da protagonista principal, porém, todavia, entretanto, ela não consegue, mas ela acaba conseguindo um outro papel que se encaixa bastante na vida dela. Então, assim, a gente vai acompanhando essa protagonista, não só isso, mas também vamos acompanhar o Gael, que é o seu parceiro ali de filmagem, né, que é o seu parceiro de atuação, porque ele é um dos par românticos dela na peça. E assim, é uma história assim que você vai se envolvendo com a Noelle. É uma leitura bastante rápida, fluida. Em muitos momentos eu tive vontade de ali chacoalhar a protagonista e dizer: minha filha, acorda, olha o que você está fazendo. Ela é aquela protagonista que você vai ter um pouquinho de raiva, mas ao mesmo tempo você vai entendê-la. Mas assim, é uma leitura bastante rápida, fluida, e eu deixo a minha indicação aqui para vocês lerem, porque é uma leitura bastante rápida, curta, e assim, é bastante fluida, e você consegue ler dentro de poucos dias, e claro, os capítulos são bastante curtos. Então aqui, deixo a minha indicação para você. E já com a minha outra indicação, que é O Rei da Terra do Nunca. Esse livro aqui é para quem gosta de um livro um pouco mais sombrio, um tipo mais de dark romance. Basicamente aqui nós vamos acompanhar a protagonista Winnie,
que ela está ali completando seus 18 anos, só que ela sempre está mudando de locais, né, para se proteger, porque a sua mãe sempre dizia que o Peter Pan sempre vinha pegar as suas antecedentes, levando para a Terra do Nunca, e quando elas voltam, ela acaba voltando um pouco meio que demente, e ela não quer que isso aconteça com ela. Até que quando ela completa 18 anos, o Peter Pan vem, pega ela, leva para a Terra do Nunca, e a partir daí a gente vai conhecendo a trama, né, desses personagens, não só do Peter Pan, mas dos garotos perdidos que vivem ali na Terra do Nunca, na qual ela vai acabar se envolvendo. É um livro bastante curto, você consegue ler em um dia, basicamente foi o que aconteceu comigo, porque eu me envolvi bastante com a história, me envolvi com os personagens, e foi uma leitura assim para mim maravilhosa, porque eu amei o livro, apesar de que não é aquele livro que você vai realmente, uau, que livro perfeito, não, basicamente uma farofinha mesmo. Eu adorei demais, então é um livro bastante curto, então, assim, se vocês gostam desse tipo de livro, eu deixo aqui a minha indicação para vocês lerem, porque é uma leitura muito rápida e você consegue ler aí em menos de 3 horas, acredito eu. Então, é isso. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. São essas minhas indicações de leituras bastante rápidas, fluídas, para vocês conseguirem ler aí nesse último mês do ano, que é o mês de dezembro. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueça de me acompanhar no Instagram, no Twitter, no TikTok, que eu vou estar sempre por lá. Então é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo.